A extrema-direita segue com força total em nosso país. E o conservadorismo ameaça tomar conta do mundo. A inteligência artificial distorce a realidade que conhecemos. A internet está mais repleta de ódio e de fake news do que nunca. As mentiras que eles contam beiram o absurdo. Querem destruir reputações e transformar os bons em criminosos. O Júlio Lancelotti atua como um cafetão, distribui marmita, mas não faz nada para salvar ninguém. Querem reescrever a história. Vocês nunca viram uma ação que terminou em violência por parte das pessoas que participaram de várias manifestações por todo o Brasil ao longo do meu mandato quase todo. A sua sede de poder é insaciável e eles vão fazer de tudo para tentar nos paralisar de medo. Mas eles não vão conseguir nos parar. O ICL está aqui para lutar contra os inimigos da verdade. Não podemos e não vamos nos curvar. Não podemos e não vamos baixar a guarda justo agora. Nossa comunidade é a nossa maior força nessa luta contra os poderosos. Venha conosco lutar pela democracia. Em 2024, acesse icl.com.br. Vamos à luta! Muito bem, pessoal, terça-feira, 23 de janeiro, está começando o Desperta ICL de hoje, são 7h01, ao vivo, horário de Brasília. Muito obrigado pela companhia de todo mundo que já está por aí no nosso chat, muito bom dia para você, muito boa tarde para você também, muito boa noite para você também, porque muitas pessoas acompanham este programa de vários países do mundo. Aliás, ontem, Pedro Falcão, voltamos à Era de Ouro, porque você não estava aqui, Pedro Falcão, voltamos à Era de Ouro deste programa. Janeiro é um mês mais morno da nossa audiência, né? Natural, a imprensa não tem muita audiência em janeiro, porque as pessoas estão de férias. Ontem fizemos mais de gloriosos 15 mil pessoas ao vivo acompanhando este programa apenas nas redes sociais. Claro, porque este programa está ao vivo também na TVT, TV aberta em São Paulo, Grande São Paulo, na Rádio Brasil Atual e na Rádio Heliópolis, rádio em São Paulo e Grande São Paulo, também na TV Quirimurê, na Bahia. Então a nossa audiência, Pedro Falcão, voltou, a nossa audiência média. Este programa é líder de audiência, aliás, no YouTube no Brasil todo neste horário. Sabia, Pedro Falcão? Sabia, né? Sabia porque eu já falei. Ai dele que ele não sabe. Então, muito obrigado pela audiência de ontem. O programa foi realmente muito bom. Nós tivemos uma novidade em relação ao caso Marielle. Voltaremos ao tema hoje com uma apuração que o ICL fez ontem em relação a esse caso, porque temos aí agora uma segunda delação do caso Marielle, depois da delação do ex-PM, que foi o motorista do carro que levou o assassino no dia do crime, o Elcio Queiroz. Agora temos a informação sobre uma delação do Rony Lessa. Rony Lessa, o atirador, o assassino material da Marielle e do Anderson. Tivemos essa informação publicada no final de semana pelo Lauro Jardim, colunista lá do jornal O Globo, confirmada por outros veículos de imprensa, inclusive pelo ICL Notícias, e agora temos um avanço em relação a isso, que é uma confirmação de algo que não é exatamente novo, mas aponta aí para um desfecho do crime que a gente já pode mais ou menos vislumbrar. Dificilmente será alguma coisa diferente do que aquilo que a gente vai falar daqui a pouco aqui para vocês, tá bom? Então, se você tá chegando por aí, vai deixando seu like, vai ativando o sininho, vai assinando o canal, vai fazendo o que mais, o Pedro Falcão? Pula 3 ondinhas, come 7 semente de romã e aquela coisa toda, né? Toda manhã no YouTube você tem que fazer a simpatia. O YouTube é quase um negócio que a pessoa tem que fazer simpatia, né, Pedro Falcão? Tem que dar o like, tem que ativar o sininho, tem que assinar o canal, tem que fazer... E principalmente compartilhe esse programa com as pessoas que você gosta e também com o seu tio bolsominion para irritá-lo pela manhã, o que é importante também. É um ato de amor você compartilhar o Desperta com o seu tio bolsominion, porque afinal de contas ele precisa despertar, né, Pedro Falcão? Eu que leio os comentários diariamente, percebo que carne só cai em prato de vegano. Porque vê um monte de bolsominion aqui dizer, não, esse programa aparece pra mim toda vez que eu abro o YouTube, esse programa aparece. Não! E daí, depois uma pessoa, nossa, quanto tempo que eu não vi esse programa, porque o YouTube não tava me enviando. O YouTube está mandando para as pessoas para irritá-las, então, Pedro Falcão.
Acorde é o programa do YouTube Acorde Irritado pela manhã todos os dias. Mas também um abraço para as pessoas que estão nos comentários que não concordam com o que a gente fala aqui, né? Não precisa concordar também. Eu não concordo com as coisas que eu falei ontem, também é normal. Nós somos uma metamorfose ambulante, como diria Raul Seixas e Paulo Coelho. Mas também fique por aí. Eu acabo consumindo várias coisas de lugares com os quais eu não concordo necessariamente, mas é importante você ouvir outras visões em relação ao mundo para construir o seu próprio mundo, nem que seja para reforçar as suas próprias ideias. Eu espero que não, espero que você aprenda alguma coisa neste programa aqui, ao invés de ficar consumindo porcaria no WhatsApp, que eu sei que é o que você faz todos os dias. E isso faz mal para sua cabeça e para suas relações. E deixa as pessoas... afasta as pessoas de você também. Então este programa, para além de tudo, o Pedro Falcão ele é um programa que ele tenta fazer o quê? A fraternidade universal dos seres humanos. Será que é isso? Né? Seria bonito se fosse, né? Talvez tenha isso um pouco também. Muito bem. Gente, ó, o vídeo que vocês acabaram de assistir no começo agora do programa é um vídeo de uma campanha que nós lançamos ontem. Aliás, ontem, muito obrigado aos novos membros, novos assinantes, os novos alunos do ICL, muita gente chegando ontem. A gente lançou a campanha aqui no Desperta, depois continuou ao longo da programação do ICL o dia inteiro para a gente tentar juntar um pouco mais a nossa comunidade. Nós já temos aí milhares, dezenas de milhares de alunos, de companheiros, de parceiros que comungam dessa nossa ideia do ICL, de fazer um sistema de educação que roda junto com um sistema de mídia, de imprensa. Isso é uma novidade. São pouquíssimas as iniciativas dessas pelo mundo. Eu particularmente não conheço nenhuma, e olha que de financiamento de imprensa independente eu entendo um pouco. Eu já estou nessa aí há um bom tempo. Digamos assim, há uns 20 anos, fácil. Antes de existir dinheiro na internet, eu já estava lá tentando entender como que podia fazer para você ter um blog, um site e fazer com que aquilo fosse remunerado, aquela coisa toda. Acompanhei toda a evolução disso, uma evolução um pouco mais anterior, de uns aí 6, 7, 8 anos atrás, que começou com um financiamento em relação a vaquinhas virtuais, por exemplo, para iniciativas de jornalismo, o que é muito pouco sustentável, porque acaba ao longo do tempo não tendo uma sustentabilidade financeira. Aqui no ICL a coisa caminha um pouco diferente. Nós temos o ICL, o instituto em si. Você pode ser membro do instituto com 40 e pouquinhos reais por mês, ou 60 e pouquinhos reais por mês, se não me engano é 62, né, Pedro Falcão, uma coisa assim. Você assina para você, para sua família, e ainda dá uma bolsa para quem não tem condições de estudar. O que é que tem lá? Tem preparativo para OB, curso de Enem, de redação do Enem, curso de História, de Filosofia, de Matemática, de Inglês, de Espanhol, de Francês, de Programação de Computador, Gestão de Projetos, Filosofia, Matemática, Estatística, literatura, conflitos, Israel-Palestina, você entender coisas que estão acontecendo no mundo também, jornalismo, tem várias coisas de jornalismo ali, com grandes nomes, grandes pensadores do Brasil e do mundo, das mais diversas áreas das ciências humanas e das ditas ciências exatas, todas no fim das contas são ciências humanas, afinal de contas. Então, isso, primeira coisa, você se torna membro do ICL, tem acesso a tudo isso. Tudo isso, pode estudar lá com os melhores professores do mundo, não estou exagerando não, lá tem Noam Chomsky, tem Cornel West, tem Domênico De Masi, tem os grandes pensadores brasileiros também, tem o Gessé Souza, tem a Mariana Chauí, tem um monte de gente ali, e é curso mesmo, viu gente, não é um videozinho que a gente catou na internet ali num canto ali e deu uma empacotada e fez de conta que aquilo é um curso, não é curso montado, organizado, com programa pedagógico, aquela coisa toda, uma lindeza. Aí isso financia isso aqui. Isso aqui, o nosso braço educacional é o que financia os programas do ICL. Então é de suma importância que o braço educacional do ICL seja fortalecido. E ontem a gente começou a chamar mais gente para participar desse braço educacional. O que é que está rolando essa semana? Começou ontem, vai rolar hoje ainda e amanhã é o último dia. Olha só, se você se tornar membro solidário ou solidária do ICL, hoje
usando o link do Desperta, www não precisa mais, né, Pedro Falcão? Isso acabou. Isso é coisa da época do EPA, né? Então, icl.com.br/desperta, que é o nosso link aqui, icl.com.br/desperta, você pode usar esse link, pode passar esse link para frente também. A partir de ontem, valendo hoje ainda e amanhã é o último dia, você vai ganhar. Eu vou até levantar aqui o Pedro Falcão para fazer a coisa do jeito certo. Primeiro, estreamos ontem um clube de benefícios do ICL. Então tá vendo aqui, ó, essas empresas todas aqui, são essas e muitas mais, são centenas de empresas que você vai se tornar membro do ICL, usufruir de todos os cursos que tem lá, vai poder estudar, se aperfeiçoar, tentar usar esse estudo também para melhorar a sua vida, suas relações, o seu salário, para tudo isso. Como eu falei, tem lá coisa para organizar projeto, tem para aprender Excel, tem negócio lá para você saber noções básicas de matemática, finanças pessoais, história, filosofia, religião. Gente, tem mais de 200 cursos na plataforma do ICL. E aí, essa assinatura aqui é a assinatura de membro solidário, né? Essa que a gente está falando aqui que vai ganhar os livros também, a partir de R$ 62,00 por mês. Você assina para você e dá uma bolsa para uma pessoa que não tem condições de estudar. O ICL tem parceria com várias instituições, essas instituições apontam para a gente quem são as pessoas que precisam de ajuda para estudar e o ICL vai lá e fornece o acesso baseado naquilo que você está pagando. Então, para além de tudo, aqui é a fraternidade universal. Então, começamos ontem. Clube de benefícios vai ter até 60% de descontos em centenas de lojas, restaurantes, farmácias, cinemas e muito mais. Tem aqui, por exemplo, loja que você pode comprar online, nas compras online. Vai estar liberado lá para você pegar os cupons para você ter o desconto na hora que comprar. Na Renner, Magalu, Natura, para alugar carro, comprar vinho, comprar café, Amazon, pizzaria, Marisa, para reservar hotel no Booking.com, enfim, uma série de coisas aqui. Farmácia. Todas as farmácias que você pode imaginar, as maiores redes do Brasil, Drogaria São Paulo, Pacheco, Raia, Drogazil, Farmácia São João, tá tudo aqui. Cinema, para curtir cinema também, as maiores redes do Brasil, Cinemark, Kinoplex, Cinesystem, Cinépolis, GNC Cinemas, tá tudo aqui, tudo isso benefício para quem assinar e se tornar membro do ICL, se tornar aluno do ICL, na verdade. É um aluno parceiro, porque vira aluno, vai usufruir dos cursos, desses benefícios, vai ajudar a financiar os programas jornalísticos do ICL, as nossas apurações, os nossos comentaristas, tudo que vocês veem todos os dias aqui, os diversos programas que a gente tem na rede. E para além disso, isso aqui está valendo só para hoje e é até amanhã. icl.com.br/desperta. Vai levar 3 livros para casa. O primeiro livro, isso aqui é só para quem se tornar membro solidário, tá, gente? Com aquela assinatura de R$ 62,00 por mês. O primeiro livro, O Negócio do Jair, A História Proibida do Clã Bolsonaro, assinado pela Juliana Dalpiva. Esse livro vem autografado, esse livro trata principalmente dos negócios imobiliários da família Bolsonaro e outras cocitas más. Um livro que foi finalista do Prêmio Jabuti, principal prêmio de literatura e de não ficção do Brasil também. Então, um livro, para além de tudo, que subiu os degraus aí da crítica especializada, mas é um livro, é um sucesso de público também. Vai levar o livro do Eduardo Moreira, O Travessia, de Banqueiro a Companheiro, o Edu explicando aqui a virada dele, né? Quando ele girou a cabeça dele para sacar melhor o que estava rolando no mundo e se posicionar da maneira como se posiciona hoje. E o outro livro, que é o primeiro livro lançado pela editora do ICL, a gente lançou esse livro esse ano, que é um livro exclusivo da editora do ICL, lançado no Brasil, que é um livro do fabuloso Noam Chomsky, Como Parar o Relógio do Fim do Mundo. Então, assinando agora, icl.com.br/desperta, você vai levar o livro da Juliana Dalpiva, o livro do Edu e o livro do Noam Chomsky. E para além de tudo, vai ter o clube de benefícios, como eu acabei de mostrar aqui, e também vai poder ajudar uma pessoa a estudar. O ICL já tem aí mais de 20 mil, se eu não me engano, alunos solidários, pessoas que elas diretamente não pagam para estudar os cursos do ICL, que, como eu falei, podem se preparar para a redação do Enem, para o SISU, para concurso público, para passar no exame da OAB e várias outras coisas que vai melhorar a vida da pessoa, vai tentar melhorar salário, renda, a pessoa vai se reorganizar na vida. Essas pessoas estudam graças aos
amados e queridos membros solidários que pagam ali R$20 a mais por mês e propiciam para essas pessoas que essas pessoas possam ter acesso à educação, que é o básico, é o mínimo, e a gente tenta fazer todos os dias o que a gente consegue aqui, tá bom? O QR Code tá na tela, o link é icl.com.br/desperta, você entrando hoje vai levar os livros e vai virar membro com os benefícios também. Atenção, os benefícios, último recado aqui, eles estarão disponíveis também para quem já é membro do ICL, então fique de olho aí que lá na área de membros, quando você faz o login, lá na área de membros do ICL, no dia 24, que é conhecido também como amanhã, a gente vai liberar isso aqui para todos os dezenas e as dezenas de milhares de alunos do ICL, tá bom? Isso aqui vai estar disponível para todo mundo, para quem já é membro e já tem as assinaturas do ICL. Então fiquem de olho e aí lá na área de membro você vai ver como é que você faz. Vai fazer uma compra aqui ali, usa esse cupom, lá vai ter o esquema todo explicadinho para vocês, tá bom? É isso. Amanhã, último dia, corre, porque eventualmente os livros podem acabar também. Sei lá como é que tá esse negócio, porque eu vi que ontem entrou assim uma galera de novos membros. Então os livros eventualmente têm uma limitação de envio, tá? Então corre para conseguir pegar os livros vão chegar na casa de vocês, o da Juliana Dalpiva autografado. icl.com.br/desperta, icl.com.br/desperta. Beleza, Pedro Falcão? Ó, a Itália se despede do Didi Riva, morreu, né? Faleceu o mito do calcio italiano, o grande futebolista, que fez história na seleção italiana, é o maior artilheiro até hoje da história da seleção italiana, e fez história com o Cagliari, o pequeno time da pequena ilha da Sardenha, que ganhou apenas um campeonato italiano na sua história, graças ao Didi Riva. Didi Riva foi um artilheiro do campeonato italiano também, se não me engano 3 ou 4 vezes artilheiro do campeonato italiano, e era uma lenda viva na Itália, ainda eventualmente comentava alguns jogos de futebol pela televisão, nos últimos anos um pouco mais calado, morava em Cagliari, e foi levado ao hospital depois de sofrer um infarto. E aí agora todos os jornais italianos estão destacando aí a passagem do Didi Riva, que os seus chutes eram conhecidos como estrondo do trovão. Que bonito, né, o Pedro Falcão? Ele era o apelido dele, né? Muito bem. Aqui rapidamente na imprensa dos Estados Unidos, o New York Times e também na imprensa inglesa, o The Guardian estão destacando hoje mais ataques dos Estados Unidos e do Reino Unido em cima dos Houthis lá no Iêmen. Então ontem os Estados Unidos anunciaram que tinham bombardeado inclusive um aeroporto no Iêmen, isso tudo para tentar barrar os ataques que os Houthis estão fazendo nos barcos comerciais que passam na região, o que está fazendo com que as cadeias de suprimento das coisas que vêm da Ásia e vão até a Europa, por exemplo, para montagem de carro, para montagens industriais, têxtil, microchips, uma série de outras coisas, estejam sofrendo problemas de abastecimento ou problemas de custo, porque está mais difícil passar por ali e os barcos estão tendo que dar a volta na África, a velha rota das Índias, né? A velha rota das Índias. Então, está escalando esse conflito e aqui no New York Times e também no The Guardian estão as explicações. Alexandre de Moraes determina urgência para preencher vaga no TRE do Paraná e julgamento de Moro pode ser acelerado, traz aqui o Diário do Centro do Mundo hoje. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, determinou celeridade na publicação do edital para preenchimento de uma vaga no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Essa decisão visa acelerar o processo de nomeação e evitar possíveis atrasos no julgamento do senador Sérgio Moro. O TRE está atualmente analisando 2 ações de investigação que podem resultar na cassação do mandato do ex-juiz. Uma delas foi protocolada pela Federação PT-PV-PCdoB, enquanto a outra pelo PL do Paraná. Segundo informações da Carta Capital, da revista Carta Capital, o PL prevê que o julgamento iniciará em fevereiro de 2024, portanto daqui para frente, daqui uma semaninha, 2. Possivelmente depois do Carnaval. O Carnaval é cedo esse ano, né, Pedro? É dia 13, eu acho, né? O Pedro Falcão não está sabendo, sinal que está sem dinheiro para passar o Carnaval. Se estivesse sabendo, já estava planejando. Não planejou nada ainda, Pedro Falcão? Na real não, pô. Eu gastei tudo na praia. Não vai pegar ninguém esse ano. Vai ser difícil desse jeito.
Quem vai pegar alguém já tá marcado, Pedro. Vai sobrar pouco slot aí. Vai dar overbooking no teu carnaval. Pra ficar em casa dormindo, né, Pedro Falcão? Por ser jovem cansa, sabia, Pedro Falcão? Sabia que ser jovem cansa? Enquanto tem que dar uma parada, dar uma descansada. Né? Concordo. Tá bom? Tá bom. No entanto, o regime interno estipula que decisões em casos que possam levar à cassação do registro ou perda de diploma só podem ser tomadas com a presença de todos os membros do tribunal. Qual é a questão? São 7 membros do tribunal que vão votar, nesse caso do Moro, onde ele pode ser responsabilizado por abuso de poder econômico na campanha, ou seja, ter gasto mais do que o permitido por lei. Por que é que não pode fazer isso? Ora, porque você não pode concorrer a um cargo eletivo, seja de prefeito, vereador, senador, qualquer coisa, quando você tem R$200 para gastar e o seu concorrente tem R$1 milhão para gastar. Não é justo. Não parece justo porque não é justo. E aí, esse é o caso. O problema é que o mandato de Thiago Paiva dos Santos, representante da classe dos advogados, termina na terça-feira, dia 23, portanto, hoje. Hoje termina o mandato de um dos membros do tribunal. E para que aconteça o julgamento do Moro, o tribunal precisa estar completo. Se isso não acontecer, a coisa pode ser empurrada para frente, pode ir rolando. Então, o Alexandre de Moraes determinou que se escolha esse membro logo para que o tribunal esteja completo, para que o Moro vá a julgamento. 4 dias depois do término, que se encerra hoje, portanto, os 2 substitutos da mesma classe desse desembargador, José Rodrigo Sade e Roberto Auríquio Júnior, também deixarão seus cargos. Então a grande questão é, um membro titular, um desembargador, sai, porque terminou o prazo dele lá, tem 2 substitutos. Mas, na semana que vem, aliás, na verdade, na terça, quarta, quinta, sexta, segunda-feira, acaba o mandato também dos 2 possíveis substitutos. Então, o tribunal precisa indicar rapidamente o titular e os substitutos. Essa é a grande questão que ronda, o que pode temporariamente salvar o pescoço do Moro por alguns meses ainda. Uma lista tríplice já foi encaminhada ao TSE, aguardando aprovação. Em seguida, caberá ao presidente Lula nomear o sucessor de Thiago Paiva. Para seguir o cronograma proposto pelo PL, tanto o TSE quanto o Lula precisarão agir com rapidez. Ou seja, em poucos dias, essa semana, na próxima, no máximo. A Procuradoria-Geral da República se manifesta contra a ida de bolsonarista Daniel Silveira para o regime semiaberto, também lá no Diário do Centro do Mundo. O vice-procurador-geral da República, Hindenburgo Chateaubriand Filho, enviou uma representação ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, se manifestando contra o pedido de progressão de pena do ex-deputado federal Daniel Silveira para o regime semiaberto. A PGR destaca que o pedido já havia sido negado anteriormente. A defesa menciona os períodos em que Silveira cumpriu medidas cautelares antes da condenação, que foi em 14 de março de 2021 a 26 de junho do mesmo ano, e de 25 de março de 22 a 1º de fevereiro do ano passado. Entretanto, isso a defesa citou para tentar reduzir a pena, alegando que ele já cumpriu uma parte da pena. Entretanto, o vice-procurador aceitou o pedido para a homologação de horas de estudo e trabalho visando a redução da pena. O ex-deputado está detido em Bangu 8, no complexo penitenciário de Jericinó, no Rio de Janeiro, desde fevereiro do ano passado. Hindenburgo ainda destacou que o argumento de que 16% da pena já foi cumprida não é válido para os crimes cometidos pelo parlamentar. Em um vídeo publicado nas redes sociais em fevereiro de 2021, o aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro atacou e ofendeu ministros do STF, defendeu o golpe militar de 64 e também o AI-5, um ato institucional que durante a ditadura, vocês sabem, endureceu a ditadura, que marcou para muitos historiadores ali o grande período duro da ditadura de repressão, perseguição, espionagem, espancamentos, torturas, desaparecimentos de corpos e assassinatos cometidos pelo Estado brasileiro nas mãos dos nossos militares. Silveira foi condenado pelo Supremo a 8 anos e 9 meses de prisão, multa, perda do mandato e suspensão dos direitos políticos por estimular atos com pautas antidemocráticas no país. O cumprimento da sentença enfrentou atrasos quando Bolsonaro emitiu um decreto para perdoar a pena. Bandido bom, como é que é? Leva para casa, não sei o que. O Bolsonaro resolveu levar o Silveira para casa no momento lá, né? O STF, no entanto, anulou o indulto do ex-presidente. Os ministros concluíram que o ex-chefe do executivo agiu em benefício do seu aliado sem considerar o interesse público. Não, imagina.
E ainda no DCM, Ministério da Justiça, o Lula oficializou então a nomeação do Ricardo Lewandowski no lugar do Flávio Dino. O Lewandowski deve assumir em fevereiro e aí proceder à troca da sua equipe lá no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então está oficializado, saiu no Diário Oficial da União o nome do Lewandowski. Gente, vamos andar um pouco com o que aconteceu ontem. A gente publicou aqui logo cedo pela manhã a repercussão da coluna do Lauro Jardim, que foi confirmada depois por vários veículos de imprensa, pelo UOL, pelo G1, pela Globo e também pelo ICL Notícias, de que o Rony Lessa, o atirador, o assassino, o homem que matou Marielle e Anderson, estaria fazendo uma delação premiada. Essa delação premiada foi feita com a Polícia Federal e agora ela aguarda homologação, ou seja, aguarda que a Justiça diga, olhe e fale, tudo bem, isso aqui está tudo certo, parece que temos uma coisa organizada aqui e a partir disso também esperaremos as provas, a indicação de provas. Delação não é prova, nem mesmo em casos como esse que a gente anseia, quer ver resolvidos, mas não basta alguém falar alguma coisa, ainda mais em relação ao assassinato da Marielle e do Anderson, que envolve não apenas aquele assassinato em si, mas vários esquemas criminais que rolam pela polícia, pela política, pelos tribunais de contas, pelos tribunais do Rio de Janeiro. Isso envolve muita coisa. Se começar a puxar ali, eu expliquei no programa de ontem, quem quiser assiste, começar a puxar, começa a cair um castelo de cartas aí que a gente não sabe onde vai parar. Muito bem, aguarda-se essa homologação pelo Tribunal de Justiça, pelo STJ, e agora, ontem, a Juliana Dalpiva apurou que a Polícia Federal, o Rony Lessa, teria mencionado uma pessoa com foro no caso Marielle. Ou seja, na sua delação, o Rony Lessa teria citado o nome de alguém e essa pessoa tem foro privilegiado. A coluna apurou junto a outras fontes, isso aqui está publicado no iclnoticias.com.br, ligadas à investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco, que nas declarações prévias feitas à Polícia Federal, o ex-PM Rony Lessa mencionou o envolvimento no caso de uma pessoa com foro de prerrogativa de função. Por isso, o caso foi enviado ao Superior Tribunal de Justiça, um procedimento preparatório da delação. O acordo, porém, ainda não está concluído. Autoridades da PF estão muito preocupadas com o vazamento da existência de tratativas de delação. Acham que até o momento da conclusão do acordo pode haver uma reviravolta, que os policiais querem evitar. A fase é de corroboração das declarações de Rony Lessa, ou seja, ele falou uma série de coisas e agora, nesse momento, a polícia está falando para ele, você tem prova disso, indício daquilo, indício daquele outro. Então, é uma delação que foi aceita no sentido de que a polícia aceitou conversar com o Rony Lessa sobre uma delação, mas a delação não está feita ainda. Isso aqui pode ter reviravolta, o cara pode dar para trás, pode falar, não quero mais falar. Pode acontecer. Qual é a grande questão aqui, tá? O encaminhamento do Rony Lessa com a PF foi noticiado pelo Lauro Jardim e a delação do policial militar, só que hoje ela depende da homologação do Superior Tribunal de Justiça. Qual é a grande questão? Quem é que é o suspeito de envolvimento com o crime da Marielle que pode ter foro privilegiado? Não é o Bolsonaro, não é a família Bolsonaro, não tem nada a ver com isso. É um nome que já vem circulando por aí, da boca da então Procuradora-Geral da República, a Raquel Dodge, desde 2019. Não há novidade nisso. A novidade aqui seria que o Rony Lessa teria mencionado esse nome. Um nome que possivelmente, e aqui eu vou fazer uma ressalva, mas assim, a chance de não ser é muito baixa. Aliás, se esse nome não estiver no final das investigações, vai surpreender muita gente. Esse nome poderia ser o nome do Domingos Brazão. Quem é esse cara? Olha aqui, ó. Raquel Dodge vê indício de autoria intelectual de Brazão na morte de Marielle. A gente está falando isso aqui de 2/9 de 2019. Aqui, ó. Não há novidade em relação a isso. O caso Marielle, aliás, esse caso que está com a Polícia Federal hoje, ele não está no Tribunal do Rio de Janeiro por conta do que o Rony Lessa falou. Na verdade, não. Já foi remetido para lá há um bom tempo, porque também o Elcio Queiroz, que é o motorista do carro que levou o Rony Lessa para matar a Marielle e o Anderson, também ele teria citado o Domingos Brazão. Essa notícia foi dada no ano passado.
E por isso esse inquérito também foi remetido agora, está ali sob os domínios do tribunal no Rio de Janeiro. O Domingos Brazão é apontado pela Procuradora-Geral da República em 2019, a Raquel Dodge, que era Procuradora-Geral da República. Isso aqui notícia publicada pelo site UOL. A Raquel Dodge viu indícios de autoria intelectual do conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Estado, Domingos Brazão, no atentado que resultou nas mortes da Marielle e do Anderson. A informação, então, em 2019, portanto, eu estou falando de 2019, 5 anos atrás, tá? Vai fazer 5 anos agora. 4 anos e meio atrás. Não há novidade em relação a isso. Vai surpreender muita gente se, no final das contas, nesse inquérito que deve ser concluído agora até março, segundo o diretor-geral da Polícia Federal, é o prazo que ele deu para a conclusão do inquérito, e com a conclusão do inquérito vai ser submetido ao Ministério Público, que vai oferecer ou não denúncia, a gente não sabe. Então, inquérito, denúncia, a denúncia pode ser aceita ou não pela Justiça, e aí começa a andar na Justiça. Tá bom? Tá entendido? Não é novidade que o nome do Domingos Brazão aparece nessa investigação há 4 anos e meio. E parte dessa investigação roda no tribunal lá no Rio de Janeiro, de prerrogativa de fórum, por conta do nome dele, que já foi citado pelo Elcio Queiroz no ano passado, e sobre o qual já havia suspeitas anos atrás. Essas suspeitas vêm sendo reiteradas. A Raquel Dodge falou então para o Globo em 2019 que desde março daquele ano já tinha aquela suspeita. Em seu pedido ao STJ, o Superior Tribunal de Justiça, para acessar os autos do caso Marielle, a Raquel Dodge falou em 2019 que seu objetivo era apurar a existência de indícios de autoria de Brazão no assassinato de Marielle. O STJ determinou que a Justiça dê acesso à PGR, portanto a PGR já tem acesso aos autos que rolavam lá no STJ desde 2019. No ano passado, aqui em setembro do ano passado, o colunista Bernardo Melo Franco publicou lá no jornal o Globo: Brazão volta à mira e investigações sobe ao STJ. A investigação da morte de Marielle Franco passa por uma nova reviravolta. Há poucos dias, o inquérito que apurou o assassinato saiu do Rio e foi enviado ao Superior Tribunal de Justiça. O motivo é o surgimento de novas suspeitas sobre Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Na prática, a mudança de foro fará com que a investigação seja federalizada, e o que aconteceu de fato. Isso ampliou os poderes da Polícia Federal e, na época, do Ministério comandado pelo Flávio Dino. Em março, a Justiça do Rio rejeitou uma primeira denúncia contra Brazão. Ele havia sido acusado de plantar pistas falsas para atrapalhar a identificação dos mandantes do crime. O ex-deputado estadual voltou à mira após a delação premiada do ex-PM Elcio Queiroz, o motorista do carro. Num trecho que já veio a público, Queiroz confessou ter dirigido o carro usado no ataque e confirmou que Rony Lessa foi o autor dos disparos. Citado no relatório da CPI das milícias, Brazão é chefe de um clã que inclui o deputado federal Chiquinho Brazão, o deputado estadual Manuel Brazão e o vereador Valdir Brazão, um agregado que adotou o sobrenome para fins eleitorais. O conselheiro sempre negou participação no assassinato de Marielle. Em março, quando o crime completou 5 anos, ele foi autorizado pelo Tribunal de Justiça do Rio a voltar ao TSE. Ele estava afastado desde 2017, quando foi preso por suspeitas de corrupção na Operação Quinto do Ouro. Isso é uma outra operação que não tem a ver com o caso Marielle. E aí, esse ano, o Intercept publicou mais um avanço dessa história, publicada dia 11 de janeiro, portanto, aí 10 dias atrás, pouco mais de 10 dias atrás. Novos documentos foram anexados ao inquérito que tenta descobrir os mandantes. O Ministério Público voltou a analisar documentos que ligam a família Brazão ao crime da Marielle Franco. Parte do material ao qual o Intercept teve acesso tem relação direta com a milícia do Rio das Pedras, na zona oeste do Rio de Janeiro. Esse grupo é suspeito de ter ligação com a família Brazão e também com o escritório do crime, de acordo com as investigações da Polícia Civil e do próprio MP. A Polícia Federal assumiu a investigação em fevereiro passado. Desde então, a PF vem revisitando as milhares de provas contidas nos autos deste e de outros processos abertos em busca de pistas para elucidar o homicídio. O MP do Rio de Janeiro também juntou novos documentos ao inquérito em agosto do ano passado, agosto agora, né? Procuramos o órgão que não quis comentar. Antes de deixar o Ministério da Justiça para assumir uma vaga no STF,
Flávio Dino disse que o caso Marielle seria resolvido. Em outubro, o processo aberto para identificar o mandante saiu da Justiça do Rio e subiu para o Superior Tribunal de Justiça em função de novas pistas contra o Brazão. Então, resumindo, a tal da pessoa com foro privilegiado, que o Rony Lessa teria citado numa apuração feita pelo ICL Notícias, tá com toda a pinta de ser o Brazão. A gente não pode afirmar porque a gente não viu. Agora, pode ser outra pessoa? Pode ser outra pessoa. Pode ser que o nome do Brazão não esteja na conclusão do inquérito? Eu acho bem difícil. Vamos trabalhar com a lógica aqui, né, gente? Trabalhar com a lógica. O nome do Brazão está envolvido nesse crime, segundo a Raquel Dodge, como autor intelectual, suspeito de autoria intelectual. Foi suspeito de tentar poluir a investigação também. Essa investigação, já falei várias vezes, teve 5 delegados, foi completamente poluída. Em determinado momento apareceu um cara chamado Ferreirinha, que jogou a investigação para um outro canto, dizendo que os mandantes teriam sido outras pessoas. No fim das contas, aquilo lá foi desmontado, era uma farsa. O próprio Ferreirinha assumiu que mentiu. E o Brazão era um dos suspeitos de ter participado dessa farsa. E citado pela Raquel Dodge já há anos como envolvido nesse assassinato. No ano passado, citado pelo Elcio Queiroz. E agora teria sido citado pelo Rony Lessa também. Então as suspeitas óbvias, vamos falar do óbvio, recaem sobre o Brazão. Imagina-se que o nome dele aparecerá no final desse inquérito. Agora a gente tem que aguardar as provas que o Rony Lessa pode apresentar. Uma coisa que eu falei ontem no ICL Notícias segunda edição, quem assistiu, estava lá com a Gabi e com o Chico, a delação nesse caso, eu sou muito cético em relação ao caso no geral, já falei isso 1 milhão de vezes. Eu acho que teremos uma conclusão do caso agora, finalmente, quando a Polícia Federal conseguiu botar a mão no caso, sob uma nova direção, de pessoas que querem investigar o caso de fato, teremos uma conclusão, mas é aquela coisa, a Marielle foi assassinada e isso vai se chegar eventualmente a um mandante, autor intelectual, imagina-se que chegue-se nisso, imagina-se. Agora, essa pessoa, ela não surgiu do nada, ela não apareceu por combustão espontânea. O meu ceticismo é o seguinte, a partir da identificação da cena do crime, das pessoas envolvidas no crime, os que ainda estão vivos, porque já teve 5 ou 6 queimas de arquivo nesse caso. 2 delas no ano passado, aliás. A gente mostramos aqui. Vai se seguir a investigação para desmontar o esquema dessas pessoas, porque é aí que a coisa ganha dimensão. É claro que é importante identificar quem foi que matou a Marielle, por quê e quem mandou matar. Claro. Agora, a partir desse momento, o porquê se torna mais importante. Porque quem matou, nós já sabemos. Quem dirigia o carro, nós já sabemos. Quem mandou matar na ponta mais próxima dos assassinos, me parece que logo saberemos. E, obviamente, não estou dizendo aqui que é o Brazão. Não estou dizendo o seguinte, que o nome dele pode estar envolvido nesse caso. Ou, como diz a Raquel Dodge, mentor intelectual, ou, enfim, pode estar envolvido nesse caso. Pode ter outra pessoa com foro? Pode ter outra pessoa com foro. Vai me espantar se, além dessa outra possível pessoa, que nunca ninguém ouviu falar, o nome do Brazão não esteja. Vai ser um espanto para todo mundo, aliás. E o esquema dali para frente vai ser desmontado também? A investigação vai seguir em direção a esse esquema? Quem são os sócios desse mandante? Quais eram os interesses, o porquê do crime? Quais eram os interesses em matar Marielle? Quais interesses poderosos a atuação dela como parlamentar enfrentava no Rio de Janeiro? Quem são essas pessoas? Onde elas atuam? Que tipo de negócios elas têm? Para além disso, e daí vai o meu ceticismo, quem são os agentes públicos envolvidos com essas pessoas? Políticos, lobistas, empresários, eventualmente magistrados, policiais militares, policiais civis. Quem cobre política e segurança pública no Rio de Janeiro sabe exatamente do que eu estou falando. Tem um grande esquema geral das coisas aí, que se começar a desmontar o caso Marielle, começa a cair muita coisa.
que às vezes não está ligada necessariamente ao caso Marielle em si, mas os personagens circulam. Então o cara tá aqui na parceria com esse e tem um esquema aqui. Esse aqui tem um esquema aqui com a polícia. Esse aqui tem um esquema aqui com o bicho. E aí vai. E aí vai. Tá bom, gente? Vamos aguardar para ver o que acontece. Por enquanto não temos indícios nem provas em relação a nada. Nós temos uma informação que foi publicada pelo Lauro Jardim. Informação essa que não está, ao menos publicamente documentada. Nós não tivemos acesso a isso. Ninguém viu a delação do Rony Lessa ainda. Nós estamos confiando na apuração do Lauro Jardim, que depois teve a sua apuração confirmada por outros colegas jornalistas, que foram apurar com suas fontes e confirmaram que a delação existe. Ontem o Guilherme Amado, de manhã, no ICL Notícias primeira edição, disse que falou com uma fonte, que a fonte não confirmou e nem desconfirmou para ele. Não falou nem que sim, nem que não. Mas chamou atenção, o Guilherme Amado foi ontem a primeira pessoa a chamar atenção para isso, que na notícia do Lauro Jardim tinha essa ligação com o STJ no Rio de Janeiro. E aí se depreende que é uma pessoa com foro. E aí você começa a eliminar, por exemplo, as pessoas da família Bolsonaro, você começa a eliminar porque elas não estariam sujeitas a esse tribunal. Um senador e tal estariam sujeitos ao STF. Tá bom? Então veremos. Pode aparecer o nome de outra pessoa aí, pode. Vamos aguardar ver o que acontece. Agora vai ser surpreendente se, para além dessa outra pessoa, de outras pessoas, não estiver o nome do Brazão. Se o nome do Brazão for descartado do inquérito final, que vai ser remetido ao Ministério Público, é importante que a Polícia Federal explique por que não há ligação dele com isso. A Raquel Dodge, vou repetir, vem falando o nome do Brazão desde 2019. Falou, inclusive, no finalzinho do ano passado, em outubro. Deu uma outra declaração, uma outra entrevista, voltou a repetir o nome do Brazão ligado ao assassinato da Marielle e do Anderson. Então não é uma coisa que a Raquel Dodge falou lá no passado e esqueceu. Ela vem reiteradamente colocando ele na cena de alguma coisa ligada ao crime da Marielle. Veremos o que acontece a partir de agora. Vamos lá para o iclnoticias.com.br. O Cláudio Castro furou a fila da saúde para o pai dele receber um marca-passo em um hospital. Matéria publicada pelo Lúcio Castro, lá da agência Spotlight, e republicada pelo iclnoticias.com.br. Mais uma vez, um familiar do governador Cláudio Castro furou a fila do sistema de saúde pública e passou para trás quem aguardava procedimento cirúrgico na rede estadual. Com recursos do estado do Rio de Janeiro e sem passar pela lista de espera, Clérton de Castro e Silva, 74 anos, pai do governador Cláudio Castro, passou por um implante de marca-passo. Ao custo de R$50 mil, sendo R$32.800 para o governo do estado e o restante para o governo federal através do Fundo de Recursos do SUS, o aparelho foi implantado no dia 17 de agosto do ano passado. De acordo com o registro de comunicação da cirurgia do hospital, no qual foi feita a cirurgia, ao qual a reportagem teve acesso, Clérton Castro foi internado no próprio dia 17 de agosto, o mesmo da intervenção. O tradicional hospital não realiza procedimentos de emergência, apenas em pacientes já internados e em tratamento. Operações de maior complexidade são realizadas através do sistema estadual e a regulação é através da Secretaria do Estado de Estado de Saúde. No entanto, a Secretaria só faz a regulação de cirurgia de emergência para pacientes já internados. Ou seja, ele não se enquadrava numa cirurgia de emergência, foi internado no mesmo dia e no mesmo dia recebeu um marca-passo. Isso é a meritocracia, né, o Pedro Falcão? O cara tem o mérito de ser o pai do governador. É isso que o pessoal fala de meritocracia, né? Se eu entendi bem. Se é assim, né? Você ter o mérito de estar na família certa. A matéria completa está publicada lá no iclnoticias.com.br e quem quiser os detalhes pode chegar lá para ler. Justiça de São Paulo penhora investimento do líder do MBL por ofensas a jornalista. A Justiça de São Paulo determinou a penhora de cerca de R$100 mil em cotas de um fundo de investimentos de Renan dos Santos, o líder do Movimento Brasil Livre, o MBL. A condenação é por ofensa ao jornalista José Roberto Burnier, da Rede Globo. De acordo com informações publicadas no UOL, a penhora foi determinada pelo juiz Caio Moscariello Rodrigues no dia 18 de janeiro.
O objetivo é garantir o pagamento enquanto a Justiça decide o valor correto. Enquanto isso, as cotas serão liquidadas e os valores obtidos ficarão depositados em uma conta judicial. Em 2020, Renan dos Santos foi condenado a pagar a indenização de R$20 mil, mas segundo os cálculos de Roberto Burnier, que levam em conta juros e correção monetária, além de honorários advocatícios, a dívida seria de cerca de R$75 mil. Em 2015, durante a cobertura do pedido de impeachment da então presidenta Dilma Rousseff, Renan dos Santos escreveu nas redes sociais que Burnier era um canalha. A página do MBL também exibiu uma montagem fotográfica em que Burnier era retratado como uma prostituta oferecendo serviços para Dilma. Burnier também foi chamado de esquerdista global de joelhos para o PT. Aqui está a liberdade de expressão. O Renan dos Santos, que é essa figura aqui, né? Desculpa jogar a gente feia na timeline de vocês essa hora, vamos até tirar, né, Pedro Falcão? Ah, já me fez mal só de olhar. Não precisa, né? De nada. Tá bom. Teve a liberdade de expressão para falar o que quis. E agora a justiça fez o seu trabalho e vai ter que pagar uma grana pro Burnier aí. 2015, né, gente? 2015. 9 anos, né, Pedro Falcão? 9 anos. Qual é a complexidade de julgar um caso desse? Eu realmente não entendo, cara. A justiça parece que às vezes ela tá assim, ó, tá inventando uma nova fórmula sabe? Tá fazendo uma... Qual é o problema? 9 anos, cara. O cara chamou o cara de canalha e prostituta, um jornalista. O jornalista foi lá e processou o cara. 9 anos. Qual a complexidade de julgar um caso desse? Tem que fazer investigação, tem que produzir prova, tem que fazer exumação de corpo, tem que... Assim, qual a complexidade de um caso desse? É um caso evidente. Julga lá, sim, não. Procede, não procede, ponto. 9 anos. Justiça de Minas Gerais corta até 80% o valor de indenizações para atingidos de Brumadinho. Reportagem do Fábio Correia, da Repórter Brasil. Quando o mar de lama desceu no fim daquela manhã, levando tudo que estava pela frente, Ricardo Aparecido da Silva, de 49 anos, estava no volante do seu caminhão. Foi uma das pessoas que perdeu tudo lá na barragem, no estouro da barragem de Brumadinho, que era uma barragem da Vale do Rio Doce. E agora, em posicionamento enviado aqui, ó, a pesquisa... Cadê? Uma pesquisa analisou 319 processos julgados entre janeiro de 2019 até março de 23, por 11 câmaras cíveis do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, a chamada segunda instância. Então a reportagem foi lá, pegou os processos, são vários processos de pessoas físicas contra a Vale, por conta do que aconteceu em Brumadinho. A reportagem pegou 319 processos e analisou esses processos. Processos que ocorreram aí desde 2019 até 2023 em 11 câmaras cíveis em Minas Gerais. Desse total, analisado pela reportagem, 75% das decisões foram desfavoráveis às pessoas atingidas. Ai, tem dias que é difícil defender o sistema judiciário, né? É complicado, né, gente? 75% das decisões, os juízes chegam na frente da pessoa que perdeu a casa, a moto, o carro, a mãe, o pai, o filho, o emprego, a loja, a padaria, tudo. 75% é não. Não totalmente ou não parcialmente. O exemplo da reportagem, que é uma das pessoas citadas, chegou a ganhar R$100 mil em uma sentença de primeiro grau, mas o valor foi reduzido em 80% após o recurso da Vale. Em posicionamento enviado por sua assessoria de imprensa, o TJ de Minas Gerais afirma que os juízes e desembargadores têm autonomia para tomar as decisões. É óbvio, né? A água é molhada, a chuva chove, a chuva cai de cima para baixo e o juiz tem autonomia. Ninguém está discutindo se tem autonomia ou não está discutindo, é o absurdo da decisão. Questionado, a Vale informou que até o momento já pagou cerca de 3,5 bilhões em acordos e indenizações firmados com mais de 15 mil pessoas, nem todos decorrentes de processos judiciais. Desde 2021, ao menos um familiar de todos os empregados falecidos, próprios e terceirizados, celebraram acordos de indenização, afirmou a mineradora. E aí, a matéria continua aqui, mostrando que a justiça, o que não é uma novidade no Brasil, sempre que pode, ela vai pender para o poder econômico. Sempre que pode. Isso não tem necessariamente a ver com
esquema, com corrupção, com nada. A justiça sempre que ela pode, ela vai pender para o poder econômico. A única que não fazia isso era a justiça do trabalho, mas a reforma trabalhista do Temer também implodiu boa parte das coisas que aconteciam por lá e esse era o objetivo. Vamos lá para o G1. O Brasil registrou média de 3 desastres naturais por dia em 2023. O número é recorde. Dados divulgados pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, com sede em São José dos Campos, apontam que o Brasil bateu o recorde de ocorrências de desastres hidrológicos e geohídricos em 2023. De janeiro a dezembro do ano passado, segundo o Centro de Pesquisas, foram contabilizados 1.161 eventos de desastres, sendo que 61% desses eventos foram hidrológicos, como por exemplo o transbordamento de rios, e outros 445, o restante, foram de natureza geológica, como deslizamentos de terra. Na média, o país registrou pelo menos 3 desastres por dia no ano passado. Pela primeira vez, o país fechou um ano com mais de 1.000 ocorrências de desastres naturais. Segundo o ranking do Centro de Pesquisas, Manaus, com 23 ocorrências, lidera a lista. E aqui tem uma lista de cidades que mais tiveram ocorrência em números absolutos no Brasil no ano passado. Manaus, São Paulo, Petrópolis, a gente deu notícia, né, sobre as chuvas, principalmente deslizamentos em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. Brusque, em Santa Catarina, alagamentos, inundações, por conta do Vale do Rio Itajaí. Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Salvador, na Bahia. Curitiba e Itaquaquecetuba, Ubatuba e Xanxerê, em Santa Catarina. Xanxerê, eu acho que foi destelhamento que aconteceu por conta de vento, né? E aí com alagamentos também. Em Xanxerê eu acho que não teve deslizamentos de terra, que fica lá no oeste, meio oeste de Santa Catarina. Ao todo, o centro monitora 1.038 municípios ininterruptamente. Além das ocorrências de desastres, o órgão também registrou uma grande quantidade de alertas de desastres que acabam não se refletindo em ocorrências depois, mais tarde. Vamos lá um pouco para a economia. O poder de compra do brasileiro foi corroído quase pela metade em 10 anos. O poder de compra do brasileiro foi corroído quase pela metade entre 2013 e 2023. Isso porque o preço dos produtos nos mercados quase dobrou, enquanto o salário médio anual ficou praticamente estagnado em termos nominais. O G1 montou um infográfico abaixo para mostrar esse efeito. Com R$100 a preços de 10 anos atrás, foi possível montar uma cesta básica de 13 produtos. Considerando os preços de hoje, os mesmos R$100 não compram nem a metade dos produtos que compravam no passado. Você pode acessar a matéria completa lá no site do G1. Deixa eu ver se isso aqui está clicável. Isso aqui está clicável, mais ou menos. Aqui para dar um exemplo, né? 2013, com R$100, você comprava... Aqui, ó, dá para deixar maior isso aqui? Será, Pedro Falcão? Mais ou menos, né? Em 2013 você comprava lá carne, leite, feijão, arroz, e aqui está o quanto comprava, né? 1 quilo de carne, 1 litro de leite, 1 quilo de feijão, farinha de trigo, batata, tomate, pão, café, tudo aqui dava um total de mais ou menos R$72, ou seja, voltava para casa com uma cesta mais ou menos cheia ali e tinha um troco ainda de R$27. Em 2023 você não compra. Você gasta quase tudo, gasta R$92, sobra R$7, e não consegue comprar, por exemplo, a carne, não consegue levar para casa o pão, nem o café, dessa lista toda aqui. Porque as coisas aumentaram muito, né? Quanto é que estava o quilo de carne médio lá em 2013? R$16 e 2023, R$40. Passamos por alguma coisa aí depois de 2013 que eu não lembro exatamente o que é, né, Pedro Falcão? Desmatamento em áreas protegidas da Amazônia, como terras indígenas, tem a menor taxa em 9 anos, aponta o Amazon. Áreas protegidas na Amazônia Legal tiveram em 2023 o menor índice de desmatamento em 9 anos, segundo dados do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, divulgados ontem. No ano passado foram derrubados 386 quilômetros quadrados de floresta em terras indígenas e unidades de conservação, a área que equivale ao tamanho da cidade de Belo Horizonte, ou seja, continua desmatando. A notícia é ótima. É o menor desmatamento em 9 anos. Mas vamos levar em consideração que os anos Bolsonaro foram um desastre absurdo.
O desmatamento no ano passado ainda é alto, gente. É uma área equivalente a Belo Horizonte, desmatado em área indígena. Não é no Brasil todo, não. É em área indígena. Segue um problema enorme. O governo vem tentando resolver com algum sucesso em algumas áreas, mas com muita reclamação e insucesso em várias outras. Há uma emergência em relação a isso até agora, que não está resolvida e não está longe de ser resolvida. Longe. Muita gente, inclusive fiscais do IBAMA, se colocando numa posição muito firme, dizendo que o governo não está fazendo tudo o que precisa fazer para resolver essas questões. No entanto, é possível dizer que o desmatamento nesses territórios caiu quase 4 vezes neste ano, quando comparado com o índice do ano passado, diminuição de 73%. Está aqui o gráfico, realmente é impressionante. Só que nós temos um gráfico um pouco mais antigo, começando em 2012, olha aqui, ó, 12, 13, 14, 15, 16, 17 segura, e aí começa, né? Por que será que começa aqui em 18, né, o Pedro Falcão? Sei lá o que acontece aqui. 18 já tem uma estourada aqui, final do governo Temer, e aí aqui, gente, olha só, isso aqui é governo Bolsonaro, ó. Bolsonaro, 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 Bolsonaro. É impressionante, né? Como as palavras têm peso. Como as palavras e as atitudes têm peso. O Bolsonaro que editou medida provisória para liberar a mineração, como ele chamava de mineração artesanal na Amazônia. Mineração artesanal na Amazônia. Então vejam a diferença. Isso aqui é o último ano do governo Temer, 2018, e aqui já é Bolsonaro, olha aqui, ó. Pá, 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 pá. E agora voltamos aqui, vejam como reduziu. Tem que ser aplaudido, comemorado, é importante sim. A gente está num nível aqui, ó, no nível aqui de 2012, 13 não chegou ainda, mas está no nível aqui melhor que 17, por exemplo. Está abaixo de 17, né? É o menor desmatamento em 9 anos. Mas ainda perdemos em áreas indígenas apenas o equivalente à cidade de Belo Horizonte. Não é pouco, gente. Não é pouco e não está resolvido. Muito bem, Pedrinho. Terminamos o programa de hoje. Vamos só relembrar as pessoas que estamos com uma campanha aberta para você se juntar ao ICL esse ano. Gente, vai ter eleições, a extrema-direita está aí, muita coisa pode acontecer, a gente tem que monitorar o que vai acontecer nas eleições desse ano, são eleições super importantes. Os caras não estão dormindo, tem eleição nos Estados Unidos, o Trump tem boa chance de ganhar a eleição, não é pequena, já eliminou o Ron DeSantis, que era o principal candidato lá que estava concorrendo com ele para ver quem ia concorrer às eleições dos Estados Unidos pelo Partido Republicano, já é o virtual candidato às eleições dos Estados Unidos, vai contrastar contra um Biden enfraquecido em meio à guerra, a invasão em Gaza, a guerra na Palestina. A coisa não tá mole, não. A gente tem aí a Meloni na Itália, o Supremo Tribunal da Itália, a Corte de Cassazione autorizando manifestações fascistas na Itália, saiu a notícia essa semana, tem Milei, assim, a coisa não tá jogo ganho, não tá jogo ganho mesmo. Então, ó, a gente fez uma campanha, começou ontem, vai até amanhã, para você vir ajudar a financiar, literalmente ajudar a financiar o que a gente faz aqui, o nosso jornalismo. Então, icl.com.br/desperta, quem entrar hoje e amanhã vai levar aqui 3 livros, estão aqui os livros, presentes especiais para quem fizer assinatura de membros solidários, 3 livros físicos, vai chegar na casinha de vocês, uma beleza, boniteza, tá bom? O livro da Juliana Dalpiva, o livro do Edu Moreira e o livro do Noam Chomsky. Vai levar esses 3 livros, o da Juliana autografado, chegar na casa de vocês e também participar do nosso clube de benefícios que estreou ontem, uma super novidade do ICL para esse ano, e a partir de amanhã vai estar liberado para todos os alunos e alunas do ICL, os que já são e os que entrarem entre hoje e amanhã. Vai ter desconto aí de até 60% em compras online, na farmácia, no cinema, na loja de roupa, para alugar carro, para reservar hotel, para comprar, sei lá na Amazon, na Nespresso, na Natura, tá tudo aqui. Isso aqui são centenas de comércios online que você vai poder ter acesso a esse clube de benefícios, tá bom? Então, icl.com.br/desperta. O QR Code está na tela, este programa está acabando, muito obrigado a todo mundo. Começa agora o ICL Notícias, primeira edição, nós voltamos amanhã. Tchau. Todo ano em janeiro eu faço o meu encontro Mapa da Mina.
onde eu falo para as pessoas as minhas previsões em relação ao que eu acho que vai acontecer no mercado financeiro ao longo do ano. A gente sempre acerta bastante, mas em 2023 aconteceu o que parecia impossível. A gente acertou tudo, todos os mercados, mais do que qualquer banco, qualquer corretora, qualquer casa de análise. Nos juros, por exemplo, eu falei que os títulos públicos de médio e longo prazo, eles teriam um começo de ano onde as taxas não cairiam, se manteriam em níveis altos. Mas ao longo do ano essas taxas cairiam bastante. Quer ouvir o que eu falei? Vamos lá, puxa o vídeo aí. Devem manter as taxas médias e longas da curva em níveis altos no curto prazo. Ao longo do ano, podemos ver uma queda considerável dos patamares de juros precificados na parte média e longa da curva. Agora, quer ver o que aconteceu? Olha aqui, no começo do ano, as taxas se mantendo no nível alto e ao longo do ano, as taxas caindo bastante para níveis bem mais baixos, exatamente como eu previ. Já viu que você não pode perder o mapa da mina de 2024, que vai acontecer dia 28 de janeiro, um domingo, às 8 horas da noite, no horário de Brasília. Para você participar é super simples. Só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e gratuitamente, rapidamente participar. Se inscreve agora, a gente se encontra lá.